E fazendo os agradecimentos ao pastor César, chama ele pastor Edu. Chama ele pastor Edu, mais fácil, não é? Bispo, né? Quero pedir até que o pastor esteja aqui do lado da gente, quero honrar sua vida, agradecer, sua família por nos receber, seus amigos, os fiéis aqui da igreja, a todos os pastores presentes. Já cumprimentei vários pastores, vários amigos aqui, irmãos em Cristo, companheiros nossos de caminhada que também estão presentes aqui, e ao César, a sua família também. Quero deixar meu carinho aqui para vocês e o meu respeito, e dizer que essa sua introdução que você faz, essa fala que você faz, de não decepcionar a sua mãe, é a mesma fala que a gente faz hoje para o povo de Deus, porque a gente tem visto que a política é algo que ninguém mais quer ouvir a respeito. As pessoas estão decepcionadas, frustradas, as pessoas estão hoje virando as costas para a política. Só que a gente sabe também que o que vai fazer uma transformação na sociedade passa, obviamente, pelas questões da política. Para que as igrejas se mantenham abertas, para que elas tenham liberdade, para que elas possam crescer, para que elas possam ser um instrumento de Deus na cidade, a gente depende da política. Talvez a política, ela, por mais que a gente não goste, mas é uma ferramenta, é um instrumento de transformação, sim, e a gente precisa se envolver. A gente pode não gostar da política, a gente pode não gostar do político, mas a gente ama essa cidade. A cidade de São Vicente precisa da gente, a cidade de São Vicente precisa do povo de Deus, a gente precisa da oração de vocês, a gente precisa do empenho de vocês, a gente precisa da participação de vocês no dia a dia da cidade. E eu gostaria de lembrar aqui a vocês um versículo que na palavra de Deus diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele completa dizendo que ele veio para que nós tivéssemos vida, e que nós tivéssemos vida em abundância. E é essa vida em abundância, que é qualidade de vida, que o agente político, o agente público precisa trazer para essa cidade. Eu digo para todo mundo, e não falo isso longe da igreja não, falo dentro da igreja. Nós precisamos entender que um governo, ele não pode governar só para a igreja. Porque se ele governa só para a igreja, a gente não traz essa qualidade de vida, a gente não traz essa vida em abundância para toda a cidade. Ezequiel, quando ele profetiza sobre o vale dos ossos secos, ele profetiza sobre todo o vale, e não só sobre uma parte do vale, pastor. E o que nós precisamos fazer em São Vicente é exatamente isso. Nos 4 cantos dessa cidade eu quero ver o povo viver uma vida em abundância. E para isso, a igreja, aí sim, ela tem que estar com a gente governando. Ela tem que estar presente conosco dentro do governo. Ela tem que estar atuando. Ela tem que estar participando. Mas isso não quer dizer que ela vai governar para ela. Ela vai governar para todo mundo. Aí a gente vai influenciar. O povo de Deus tem que influenciar. O pastor falou aqui, a gente tem que influenciar. A gente não pode ser influenciado. Agora a gente tem que ter a convicção que quem influencia é quem tem o Espírito de Deus. Aleluia. A água não se mistura com o azeite não se mistura com a água. Você coloca os dois no mesmo copo, no mesmo recipiente, eles se separam. A gente vai se separar das coisas que a gente não controla. E a gente vai influenciar as pessoas, trazendo as pessoas para junto da gente. Como a gente vai fazer isso? Eu tenho falado para o César, e o César é o nosso coordenador, para poder fazer exatamente isso que eu vou dizer a vocês. O César tem uma tarefa muito importante de reunir lideranças de igrejas, para que a gente possa colocar essas igrejas governando com a gente. Nós temos um projeto para estabelecer na cidade de São Vicente 60 polos, 60 locais de trabalho que vão ter esporte,
cultura e lazer. A gente vai colocar lá oficinas de dança, oficinas de música, oficinas de canto, oficinas de artesanato. A gente vai ter uma série de atividades dentro desses locais. E esses 60 locais que a gente vai ter na cidade de São Vicente serão uma parceria da prefeitura com o povo de Deus, da prefeitura com as igrejas. A gente não está inventando a roda, a gente só está fazendo a roda girar. O que eu vou fazer? Pastor Eduardo, o senhor tem cultos aqui domingo, sábado, quartas também? Tem algum outro dia da semana? Quarta e sexta. Então a gente tem 3 dias aqui que a igreja pode fazer uma parceria, colocar os obreiros da igreja para dar aula de música, para dar aula de canto, para colocar o ministério de dança para poder dar uma aula de dança para as senhoras, para os jovens. A gente pode abrir a igreja para poder trazer a comunidade para dentro da igreja, e aí a gente está influenciando o povo. A gente está abrindo a porta da igreja. A igreja não faz isso hoje por quê? Veja, para ela abrir outros 3, 4 dias, tem água, tem luz, tem um obreiro que tem que abrir a igreja, tem um professor que você vai ter que colocar para vir aqui. Se nós tivermos um convênio entre prefeitura e igreja, que é algo legítimo, é algo lícito, a gente não está falando aqui de algo ilícito, a gente coloca a igreja participando diretamente nesse processo de transformação. Eu me lembro que muitas vezes a gente já viu, e vira e mexe isso acontece, é só olhar o jornal que sai as publicações da prefeitura. A gente vê muitas vezes convênios de 20, 30, 40 mil reais com entidades que não trazem fruto nenhum para a cidade. Eu nem sei aonde esses trabalhos acontecem, nem sei se acontecem. Eu tenho denunciado muito isso como vereador. Agora, se você pega uma igreja que tem o chamado para fazer, faz lá um convênio com ela de 5 mil reais, a igreja vai fazer um avivamento nessa cidade. Ela vai conseguir fazer o que nunca foi feito. Imagina 60 igrejas trabalhando nesse sentido para a cidade de São Vicente. O avivamento que essa cidade vai viver, por conta do que? Nós vamos conseguir fazer com que a influência do povo de Deus chegue na casa de todos. É o menino que é filho do casal ímpio que vai vir para a igreja e que vai aqui depois trazer o pai, vai trazer a mãe, vai trazer a avó, vai trazer o vô. Nos locais onde isso acontece, existem grandes avivamentos. Todo mundo já ouviu falar aqui de Manaus, do que acontece em Manaus. Tem uma igreja em Manaus, que é do apóstolo René. Eles reúnem em um estádio, uma vez por mês, sem dificuldade, sem sacrifício. Ela não é a maior igreja de Manaus. Existem outras igrejas lá, do mesmo tamanho e maiores. Agora por quê? Porque deram a oportunidade da igreja governar junto com a administração local. Eu creio que a gente vai conseguir fazer uma grande transformação na cidade de São Vicente. Eu creio que a gente tem um grande desafio pela frente. A gente está a poucos meses da eleição. Nosso maior desafio é falar para as pessoas o seguinte: que mesmo decepcionada com a política, mesmo ela cansada da política, chegou o momento da gente dar um voto de confiança para 2 pessoas que vocês conhecem e que vocês confiam. Eu preciso da confiança de vocês, eu preciso desse voto de confiança. As pessoas vão falar para vocês que elas não vão votar nessa eleição. A última eleição, 50 mil pessoas não foram votar. 50 mil. Essa eleição, a tendência é que aumente o número. Quando essas pessoas não votam, isso é bom para quem? É bom para os ruins, é bom para os maus, é bom para quem já está lá. Agora a gente precisa fazer essas pessoas irem votar. A gente tem que falar que para essas pessoas que por amor a São Vicente, elas têm que sacrificar
e votar e dar esse voto de confiança para que a gente possa transformar essa cidade. Agora não adianta o Pedro chegar lá sozinho. O Pedro lá sozinho vai continuar da mesma forma como hoje eu estou na Câmara sozinho. Eu tenho mais 2 colegas lá que estão comigo e tenho 12 vereadores que estão sentados naquela mesa onde distribuíram o manjar, onde distribuíram a lentilha, onde jogaram a lentilha sobre a mesa. E os vereadores viraram as costas para o povo por conta disso. Agora, sozinho é difícil a gente trabalhar. Agora, se eu tenho o César do meu lado, o César como vereador, sendo a liderança que ele é, a liderança que vocês conhecem, esse camarada determinado, essa pessoa firme, de caráter, eu tenho certeza que será uma grande liderança dentro da Câmara para nos ajudar a fazer toda essa transformação na cidade de São Vicente. Para nos ajudar a gente começar a enxergar aquela nuvem, que mesmo ela pequenininha, do tamanho da mão de um homem, mas a gente vai conseguir enxergar, a gente vai conseguir ver dias melhores para a cidade de São Vicente. A gente vai conseguir enxergar uma cidade melhor, uma cidade justa. A gente vai tirar essa vergonha que hoje, tenho liberdade para falar entre vocês aqui, o povo de Deus tem passado, porque acaba nos representando um irmão nosso, que está lá na prefeitura, mas que hoje é motivo de vergonha para toda a cidade. É motivo para que as pessoas nos parem na rua e falem assim: ih, Pedro, mais uma pessoa da igreja assumindo o comando dessa cidade, será que isso vai dar certo? Já teve uma experiência que não deu certo. A gente tem que explicar para as pessoas que cada um é cada um. A gente tem que explicar para as pessoas que da mesma forma como Deus coloca, Deus tira. E eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração que chegou o tempo da gente buscar esse momento, esse tempo de honra para o povo de Deus. Para a gente buscar esse tempo de honra para Deus. Para a gente mostrar que a gente sabe fazer a coisa com seriedade, com determinação, com compromisso, com seriedade, de uma forma diferente do que está sendo feito. Hoje a gente precisa governar para toda essa cidade de São Vicente. Hoje a gente precisa fazer com que o povo de São Vicente tenha a oportunidade de ter uma vida em abundância. E eu tenho certeza que se eu for eleito prefeito, o César eleito vereador, a gente vai conseguir trazer esse tempo, esse renovo para a cidade de São Vicente. E aí a gente não vai viver apenas mais na primeira cidade do Brasil, mas a gente vai viver na melhor cidade do Brasil. Esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe vocês, muito obrigado.